Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Hoje nós estamos tratando da matéria do novo Código de Processo Civil e nós estamos na nossa terceira aula. Contemplamos na primeira aula Teoria Geral de Recursos, comparando com o novo Código de Processo Civil. Fizemos isso com a segunda aula, tratando também continuidade da Teoria Geral de Recursos. Tratamos do primeiro recurso em espécie na apelação. E hoje, a terceira aula, trataremos de um tema outro específico, dos embargos de declaração. Bom, a princípio temos que passar aqui para os senhores, pedir para que os alunos identificar também o tema do professor para enviar dúvidas por e-mail saberdireito@stf.jus.br. E eu também tenho que apresentar aqui os nossos alunos, que é a Bruna, Tatiana e a Andressa, que vai nos acompanhar também nessas aulas. Bom, o nosso tema continua sendo o novo Código de Processo Civil, com o seu comparativo com o atual Código de Processo Civil. Relembrando as últimas aulas, até que fique uma deixa para dar continuidade então aos embargos de declaração, nós falamos sobre a teoria geral dos recursos. Nós contemplamos um conceito geral de recurso. Recurso é remédio processual. Nós dissemos que é remédio processual desde que contemplado no artigo 496 e nas legislações especiais processuais que tratam do tema recurso. Somente é recurso aquele rol taxativo elencado no 496. Para cada tipo de decisão, existe um único tipo de recurso. Nós vimos dentro de toda essa sistemática as características específicas, a forma de interposição de um recurso, a forma da sua interposição acompanhada das razões. Falei da diferença com o novo Código de Processo Civil, quando que na apresentação das razões deixa de ter o juízo de admissibilidade em primeiro grau para ter aquele e somente o juízo de admissibilidade em segundo grau, também conhecido como juízo de admissibilidade negativo. Passamos, então, falamos dos seus princípios, falamos dos princípios gerais da Teoria Geral de Recursos, como também falamos de todos os efeitos possíveis que podem ser recaídos sobre os recursos. Falamos do efeito devolutivo, aquelas características que tem, inclusive, para apelação, no artigo 515 do Código de Processo Civil. Falamos do efeito suspensivo, que suspende a ordem daquela decisão. O devolutivo, que devolve ao próprio judiciário a possibilidade de reapreciar a matéria. Falamos do efeito translativo e falamos do efeito regressivo. O efeito translativo é aquela possibilidade do judiciário apreciar matéria de ordem pública independente da instância. E falamos também do efeito regressivo, que é a possibilidade de se retratar da decisão. Partindo daí, iniciamos então a segunda aula. Na segunda aula, falamos do recurso de apelação propriamente dito. E, por excelência, dando um conceito a ele que não diferencia e não distancia tanto da sua teoria geral de recurso. Então, a apelação é remédio processual porque é contemplada no artigo 496 do CPC e também poderia ser em legislações especiais, desde que contemple a norma processual. No novo Código de Processo Civil, também contemplou a apelação como um dos recursos, portanto, se manteve a estrutura e apenas alguns toques de excelência para especificar a matéria. A apelação, dentro de todo esse nosso sistema, e em breve resumo, até mesmo porque nossa aula hoje vai ser específica de embargos de declaração, entendi prudente especificar até mesmo para distinguir um instituto do outro. A nossa apelação, ela tem regras próprias, apesar de ela abarcar toda a estrutura da Teoria Geral de Recursos, ela tem as suas especialidades. Lembrando que, na apelação, nós temos requisitos essenciais para ela. Na hora de apresentar a peça de interposições das razões, é necessário nome das partes, sua qualificação, procuração do advogado da causa, sob pena de nulidade, o que não é a nulidade, que pode ser sanável como o novo Código de Processo Civil. Ainda como requisito na apelação, se por acaso tiver algum agravo retido que foi apresentado no curso da ação penal, da ação civil, se acaso tivesse, este agravo retido seria exteriorizado, só seria conhecido em segunda instância, desde que apresentado em preliminar de apelação. Vejam, senhores, é extremamente necessário que o agravo retido,
como requisito para apelação, ele somente vai ser apreciado pelo tribunal ad quem, somente ser colocado como preliminar de apelação. É uma exegese dentro do Instituto, lembrando que esta exigência não foi contemplada no novo Código de Processo Civil, porque entendeu como uma mera formalidade que pode ser sanada. Inclusive, nós vamos tratar nas próximas aulas aí do agravo de instrumento e agravo retido. Vamos até lembrar os senhores que não existirá mais o agravo retido no novo Código de Processo Civil. Bom, senhores, ainda só para finalizar esse conteúdo da apelação, falamos dos efeitos que a apelação tem. Falamos que a apelação tem efeito devolutivo porque devolve ao judiciário a repreciação da matéria. Falamos que tem efeito suspensivo porque suspende a ordem inicial, porque logo de início e de ofício tem dois efeitos imediatos. A apelação é recebida no efeito devolutivo e suspensivo, e somente será recebida no efeito devolutivo nas regras do artigo 520, que nós vimos na segunda aula. Tem também, ela abarca o princípio translativo, a possibilidade do juiz, do desembargador, acolher aquela matéria de ordem pública. Ou seja, a possibilidade, inclusive, é um princípio verificado em segunda instância com maior excelência, quando deixado de observar alguma matéria de ordem pública, que era para ser vista em primeira instância, isso não causa nenhum óbice para, em segunda instância, os desembargadores chegarem a analisar a matéria de ofício. Isso é o efeito translativo. O efeito regressivo, nós falamos que é aplicável na apelação em duas espécies, na regra do artigo 296 do CPC e o 285A do CPC. São as duas hipóteses em que há possibilidade de retratação na apelação, o que o novo Código de Processo Civil não contemplou esse sistema. O novo Código de Processo Civil entendeu melhor deixar para toda a sentença ser possível de retratação. Vejam, senhores, então nós temos a sistemática do atual Código de Processo Civil contemplando as duas possibilidades de retratação, que é o efeito regressivo, por duas modalidades, do 286, quando pode se retratar em 48 horas, e o 285A, quando é a possibilidade de se retratar em 5 dias. Recomendo a leitura desses dispositivos, até mesmo com uma maior praticidade, e verificar também a segunda aula. Embargos de declaração. Como dito, para apelação, os embargos de declaração também são os remédios processuais contemplados no 496. E eu somente o considero como recurso, também pelo princípio da taxatividade elencado na teoria geral dos recursos. Fala somente é recurso aquele que a legislação específica para a matéria o trata como tal. O artigo 496 contempla os embargos de declaração. Detalhe, o novo Código de Processo Civil sistematizou o prazo, seja para agravo e seja para apelação, contemplou o prazo de 15 dias. Só que para os embargos de declaração se mantiveram o mesmo prazo. Ou seja, da mesma forma que nós temos agora para o atual Código 5 dias, no novo Código de Processo Civil continuaremos tendo o mesmo prazo. Lembrando que o atual Código de Processo Civil apenas distingue apelação 15 dias, agravo 10 dias, embargos de declaração 5 dias, o que não será verificado com o novo Código. Ainda para dar um conceito sobre o novo Código de Processo Civil correlacionado aos embargos de declaração, é importante eu seguir a mesma sistemática das outras aulas. Vejam, eu preciso dissecar esse conceito. Partir então do princípio que embargos de declaração é recurso porque é contemplado no 496. E o que visa? Visa integrar, visa esclarecer. Olha, vou fazer um comparativo com a apelação. A apelação, ela visa reformar erro da parte dispositiva para alterar a sentença de procedente para improcedente. Ou seja, o erro é processual ou o erro é material. Nos embargos de declaração, não tem o condão de modificar a sentença de procedente para improcedente. Não. Ela visa esclarecer, ela visa integrar a estrutura. E mesmo assim, não a parte dispositiva. Portanto, não altera a sentença de procedente para improcedente. Ela apenas muda a estrutura do relatório da sentença. Daí, mais aquela motivação da unirrecorribilidade. De cada decisão comporta um recurso. Da decisão
das disposições que estão lá dentro daquele relatório, se insatisfeito, necessita uma integralização, uma modificação, um esclarecimento sobre aquilo, é atacado via embargos de declaração apresentado para o mesmo juiz que decidiu aquela causa. Já para apelação, da decisão da parte dispositiva que é atacada, o que se ataca é a sentença de procedência e a sentença de improcedência, e também do erro improcedendo e do erro injudicando, ou seja, o erro material e o erro processual. Nessa sistemática, então, seguindo toda essa estrutura, vimos ainda dentro do conceito de embargos de declaração, está no 496, é recurso, visa integrar, esclarecer. Esclarecer o quê? Uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. Vejam, a obscuridade, a contradição e a omissão não é em todo o corpo da sentença. Imagine os senhores tendo uma sentença agora, ela dividida nas suas 3 partes. Nós temos então na parte, o meio dela, que é o relatório, aonde que é informado todo o curso processual, os motivos ensejadores daquela decisão final do juiz. Imagine os senhores que esse relatório vem informando uma situação e na sentença tem uma procedência de algo que lhe declina a todo tempo uma parcial procedência. Os embargos de declaração, por mais eficientes que sejam, ele não vai ter a força de mudar o decísio da sentença, de procedente para parcialmente procedente, ou até mesmo para improcedente. Somente o recurso que muda uma sentença de procedente para improcedente é mediante uma reforma, seja essa reforma de conteúdo de erro injudicando ou também um erro processual por meio de apelação, o que difere muito do nosso sistema utilizado para os embargos de declaração. Então, nós vimos, seja na primeira aula, na segunda aula, alguns dispositivos e nós vimos também mais de 20 mil perguntas e eu procurei selecionar as perguntas de maior incidência para os nossos colegas. Passando então, falar o seguinte, como fica a sistemática dos embargos de declaração para o novo Código de Processo Civil e o que interfere isso com o juizado especial? Senhores, o que foi mudado é a lei geral, é o Código de Processo Civil, que trata do recurso. O novo Código de Processo Civil, ele contempla também os embargos de declaração. E no que diferenciar, vejam bem, se manteve o mesmo prazo de 5 dias, o que não fez para a apelação e os outros recursos, que o agravo de instrumento e a apelação se mantiveram nos prazos de 15 dias. Então vejam, a estrutura ela é sedimentada, ela está realmente reestruturada. E os embargos de declaração, nós temos agora que lembrar de algumas premissas. Vejamos. Nós temos o princípio da especialidade. E o princípio da especialidade rege na Lei 9.099 no que tange ao recurso. O recurso lá, até mesmo para apelação, o recurso contra a sentença da 9.099 não é apelação. Nós vimos na segunda aula que o recurso cabível é o recurso inominado. Da mesma forma, para os embargos de declaração, ali elencados, ele tem a sua especialidade própria da matéria. E como eu trato isso? Aplico a lei geral no que não contrariar a lei especial. E nesse sistema, seja para o atual código ou para o novo Código de Processo Civil, nós vamos ter uma estrutura diferenciada. E aí eu passo. Vejam bem, senhores. Nós temos o juizado especial contemplando prazo igual. Até aí não temos nada de diferente. Então vem a sistemática. O aluno vem e pergunta, qual é o prazo de intimação dessas decisões, como que funciona a tempestividade dos embargos no juizado especial. A primeira diferença já começa até mesmo com a fundamentação dos embargos. Enquanto os embargos de declaração, contemplados no atual Código de Processo Civil, obscuridade, contradição e omissão, no juizado especial ele contempla um requisito a mais, que é a dúvida. Ou seja, além desses 3, no juizado especial,
ainda a possibilidade de contemplar a dúvida com mais um dos elementos. E no caso de um concurso público, exame da OAB, senhores, não precisa nem falar para os senhores qual vai ser a pergunta no que tange embargos de declaração, no critério dúvida, o que vai cair na prova, não é verdade? Bom, dando seguimento a toda essa estrutura, nos embargos de declaração, partimos então com as próximas dúvidas. Como fica o preparo nos embargos de declaração? Como que eles são opostos os embargos? Como que se apresentam os embargos? Os embargos, seja para o atual Código, seja para o novo Código de Processo Civil, continuam não tendo preparo. São apresentados para o juízo aquó, o mesmo juízo que decidiu. Vejam, nós temos o efeito devolutivo na teoria geral dos recursos, em que contempla o que? É a possibilidade de devolver para o judiciário a reapreciação da matéria. No caso dos embargos de declaração, não deixa de ter o efeito devolutivo. Devolve sim ao judiciário, mas ao mesmo juízo, para que ele possa modificar aquela parte do seu relatório, na finalidade de esclarecer aquilo, de integralizar aquela nova situação. Então, partindo desse pressuposto, como eu apresento os embargos de declaração? Os embargos de declaração, da mesma forma que o são, apresenta a peça de interposição, juntamente com as razões, endereçada para o mesmo juízo da causa. E esse juízo da causa, ele vai verificar. Só que, cuidado, senhores, os efeitos aqui tratados são distintos dos efeitos tratados para apelação, em que pese nós tratarmos de todos os efeitos na teoria geral dos recursos, a apelação, ela contempla, como já mencionado, efeito devolutivo, suspensivo, translativo e regressivo. E como ficam esses efeitos para os embargos de declaração? Vejamos. Os embargos de declaração, ele tem um efeito devolutivo por excelência, como todos os recursos o têm. Tem por quê? Porque devolve para o judiciário a reapreciação, ainda que seja, no caso dos embargos, o mesmo judiciário para reapreciar a matéria. Até aí, o novo Código de Processo Civil não teve a menor diferenciação no que tange a esse sistema. Efeito suspensivo. Nós temos esse efeito suspensivo, suspende a ordem dessa decisão. Senhores, cuidado, ao apresentar as razões, interrompe o prazo, ou seja, devolve-se o prazo para apresentar os outros recursos. Por exemplo, a apelação. Imagine os senhores, então, a parte, ela insatisfeita com uma decisão, não só insatisfeita porque teve uma decisão parcialmente procedente, então ela tem interesse recursal em apelar. Da mesma forma, ela precisa corrigir um erro. Imagine os senhores que o juiz condenou a parte em 300 salários mínimos e na parte do dispositivo contemplam apenas 30 dispositivos. 30 salários mínimos dentro da parte dispositiva. Imagine, então, como eu vou lidar com essa estrutura? Se eu tiver que recorrer, eu sei que em apelação eu vou recorrer de erro processual ou eu vou recorrer de erro de mérito, que é o erro injudicando. Se eu quiser corrigir a parte do relatório daquela sentença, eu não tenho como fazer isso por meio de apelação. Eu preciso fazer por meio dos embargos de declaração. Então, apresentados os embargos, passado também por o seu juízo de admissibilidade, lembrando que o seu juízo de admissibilidade não é que é menor, ele é apenas diferente do juízo de admissibilidade apresentado para a apelação. Passado aí, o juiz passa então a analisar esses embargos de declaração, o objeto desses embargos de declaração. E passado então a analisar esses embargos, ele vai dar um efeito interruptivo. Imagine, se eu tenho já em mãos os embargos de declaração, eu tenho uma apelação que eu vou apresentar, mas dependendo como vai sair a resposta. Se assim eu tenho, se assim é a minha postura, o prazo para apelação é interrompido. Esta é a sistemática apresentada para os embargos de declaração no que tange aos seus efeitos. Cuidado! O novo Código de Processo Civil contempla uma forma um pouco diferenciada dessa matéria. Vejam, imaginem os senhores que
Os embargos de declaração visam atacar o quê? Um relatório. O relatório, eu falei até agora, um relatório de uma sentença, mas não é somente uma sentença. Um acórdão também pode ser objeto dos embargos de declaração. Não a parte do decision do acórdão, mas todo o relatório dele. Ele pode ser objeto dos embargos de declaração, ou seja, em segundo grau, também é possível a apreciação por meio dos embargos. Da mesma forma como acontece em primeira instância, em segunda instância, os embargos são apresentados para o mesmo juízo que prolatou aquela decisão. No caso do acórdão, aquela mesma turma será apreciada, ou seja, aquele relator que chegou a analisar algum efeito no novo Código de Processo Civil, seria apenas uma decisão interlocutória, ela não era passível de embargos de declaração, porque o 535 do CPC, inciso 1 e 2, ele é bem claro ao expressar que somente cabe de sentença e de acórdão. Não posso interpretar extensivamente esse instituto. Não comporta aos operadores do direito lidar extensivamente com essa matéria, a não ser que haja uma orientação, uma súmula abarcando uma possibilidade disso, que não é o caso. Mas vocês imaginem, um novo Código de Processo Civil, na decisão que chega para um relator, essa decisão pode ser atacada por embargos de declaração e não se trata de acórdão e não se trata de sentença. Ou seja, mais uma possibilidade contemplada com o novo Código de Processo Civil. Lembrando, senhores, nós estamos falando de um novo Código de Processo Civil, o projeto 66 de 2010, PSL, em que provavelmente aí está numa aprovação simbólica na Câmara dos Deputados e entrando aí, sendo publicado agora com 1 ano de prazo de vacatio legis, no final do ano, provavelmente vamos ter a sua vigência. E insistentemente eu venho falando, aquele aluno do 4º ano de Direito hoje, ele está vendo o atual Código de Processo Civil. O ano que vem, enquanto tiver a vacatio legis do novo Código de Processo Civil, na faculdade, ele vai continuar estudando o atual Código, o Código de 73. E quando ele chegar no seu primeiro exame da UAB, ele vai dar de cara com o novo Código de Processo Civil. Daí a necessidade de, desde já, desde aquelas pessoas que estão no 4º ano do direito, se apegarem a esse novo comportamento recursal, e não só o procedimento recursal que o novo Código de Processo Civil, ele vem atacar. Ele vem atacar tudo aquilo que trata de morosidade e tudo aquilo que não tem celeridade processual. A mesma forma que ele tem que se apegar aos princípios basilares da economia e celeridade processual emanadas pela emenda constitucional 45, celeridade processual, mas também ele não pode desapegar dos princípios fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Como já dissemos anteriormente, desse mesma sistemática, a própria ação monitória. A ação monitória ela não atendeu a exegese que os operadores assim insistiram. Imagine os senhores que a ação monitória não conseguiu atingir 5% da sua expectativa. O comportamento do brasileiro é diferente dos outros países que, com uma simples citação, já ficam motivados, até mesmo por causa das modalidades distintas de sanção que tem para isso, a praticar determinados tipos de pagamento. Então, desta forma, os embargos de declaração tiveram as suas alterações, os embargos infringentes no novo Código de Processo Civil não existe mais, o Instituto da Oposição não vai mais existir. Aí alguém pode dizer, poxa, mas como que vai fazer então com a oposição? Imagina os senhores, duas pessoas degladiando por uma parcela de terras, tem um terceiro e fala, mas espera um pouco, essa parcela não é nem de A e nem de B, é minha, C. Como que eu faço? O novo Código de Processo Civil, ele contemplou, dentro das intervenções de terceiro, que também foi muito afetada, e aconselho os senhores ali entenderem um pouco mais sobre o assunto, ela contemplou um novo instituto. Vocês vão conhecer ali o Instituto do Amicus Curiae, que antes era contemplado apenas no âmbito constitucional. O Amicus Curiae hoje também dentro do novo Código de Processo Civil.
Então, dessa forma, foi reestruturado o novo Código de Processo Civil, lembrando que o esqueleto jurídico, ainda aqueles ensinamentos basilares e fantásticos de Henrico Túlio Liebmann, ainda permaneceram, e os idealizadores desse projeto do novo Código de Processo Civil realmente atenderam às expectativas, ao meu ver. Então, dentro desses embargos de declaração, não somente ele, como todo o nosso ordenamento, ele vem sofrendo alguns arranhões, outro mudando totalmente a sua roupagem para o novo Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, portanto, eles tiveram as suas alterações básicas, mas, vejam, essa estrutura vai ser muito cobrada em exames de OAB, em concursos públicos, em curso de graduação, porque é uma matéria por excelência e de muita aplicabilidade no ordenamento jurídico. Bom, senhores, eu vou abrir a oportunidade para a primeira pergunta de hoje, para alguma das alunas aqui presentes. Eu gostaria de saber como será a abrangência do embargo de declaração no novo CPC. Bom, senhores, o novo CPC, a abrangência dos embargos de declaração para o novo CPC. Na prática, o sistema, por excelência e a própria motivação dos idealizadores, ele vai ter sim a sua praticidade, ele vai ter a sua abrangência, a sua aplicabilidade lá por volta de 2013, quando então da sua vigência do novo Código de Processo Civil. Imagine os senhores, nós temos então a possibilidade hoje, com o atual Código, contra a sentença ou acórdão, para esclarecer ou integrar o quê? Obscuridade, contradição ou omissão. E no caso do juizado, a dúvida. A abrangência, ela vai se limitar às disposições gerais do Código Civil. No que tiver uma lei especial, Bruna, não vai contrariar a matéria. Porque a lei especial, ela rege a matéria por sua excelência, porque aquela matéria é especial. Ela precisa de um atendimento diferenciado. Portanto, a dúvida contemplada no juizado especial vai se manter. Imaginem, senhores, o Código de Processo Civil atual contempla obscuridade, contradição e omissão. O juizado especial, por excelência e por especialidade, ele trata de um dispositivo. Que dispositivo é esse? O dispositivo de uma norma, um requisito específico, que é a dúvida. Ele contempla mais um requisito. Essa abrangência do novo Código de Processo Civil, seja para a sua contrariedade a um relatório, seja um relatório omisso, seja ainda que está meio nebuloso ali, não dá para entender, precisa ser melhor explicado. Nós temos aquela estrutura pronta, capitulada pelo 496, na hora que elenca embargos de declaração. Agora, se o problema for dúvida, e nós estamos tratando do juizado especial, não se aplica necessariamente obscuridade, contradição ou omissão, e sim a dúvida realmente que é específica da matéria. Portanto, os embargos de declaração para o novo Código Civil, ele se limita às disposições gerais, não interferindo nas disposições especiais atinentes à matéria. Bom, senhores, vou continuar partindo das perguntas aí das pessoas que prepararam. Como fica os embargos de declaração com efeitos infringentes? Cuidado, senhores. Se estiverem anotando isso, desenhe uma dinamite do lado dessa matéria. É muito importante que saibam que esse tema é exclusivamente doutrinário. Nunca ouse, numa prova da OAB, falar que os senhores aceitam esse posicionamento. Deixa isso reservado para os doutrinadores e se reserve apenas em conhecer esse instituto. Nem mesmo o novo Código de Processo Civil abraçou essa ideia. Mas, diante da pergunta, é importante os senhores conhecerem esse instituto. Vejamos então. Nós sabemos que, seja para o atual Código de Processo Civil e para o novo, nós temos uma decisão, sentença ou um acórdão que pode ser atacada via embargos de declaração. Imaginemos então uma sentença. Uma sentença em que, se o juiz tiver que, por algum motivo, mudar o corpo do relatório, motivo este objeto de um embargo de declaração. E se ele tiver que mudar aquilo vai importar na mudança da procedência para a improcedência, ou da procedência para uma procedência parcial,
Isso seria os embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, é a possibilidade de alterar o decision da sentença por meio de embargos de declaração. Se eu disser que isso é válido, senhores, eu tenho que rasgar todas as informações e todos os livros doutrinários na hora que ele fala de unirrecorribilidade na teoria geral de recursos. Afirmo isso porque eu disse que para cada decisão existe um único tipo de recurso. Se eu estou falando, neste caso, que cabe embargo de declaração por efeitos infringentes para mudar o decision, e para mudar decision também comporta apelação, então estou falando que cabem dois recursos elencados no mesmo artigo 496 para abarcar essa ideia. Isso não é verdade, em que pese o respeito às pessoas que sustentam essa matéria, para aquelas pessoas hoje que estão estudando, estão nas suas cadeiras acadêmicas, é muito importante conhecer esse instituto. A gente não sabe como vai ser o comportamento jurídico daqui a 10 anos, mas é importante conhecer o Instituto dos Embargos de Declaração com os efeitos infringentes e saber realmente que a sua praticidade, ela não tem o condão de mudar decision. Os embargos de declaração, hoje pelo atual Código, visa atender exclusivamente em sentença e acórdão, e o novo Código de Processo Civil, sentença, acórdão e aquela decisão monocrática de desembargador, ou seja, os embargos de declaração, ele visa atacar um conteúdo não a título decisório, ou seja, é o relatório de uma sentença em que apenas fundamenta, é o fomento da parte dispositiva, ou seja, a parte que diz procedente, é a parte que diz é improcedente ou parcialmente procedente. Então, eu espero que tenha contemplado esse instituto da forma como ele deve ser respeitado. Sim, mas não coloquem isso na prática, cuidado com provas capciosas. E cuidado, senhores, muita gente, mas muita mesmo, eu vejo isso, seja em provas da UAB, seja em curso de graduação, a confusão que o aluno e o operador de direito faz com embargos de declaração com efeitos infringentes com embargos infringentes. Os embargos infringentes são recursos por excelências, opostos e capitulados no artigo 496 do CPC. Ele, sim, hoje é um recurso por excelência. O novo Código de Processo Civil não contempla os embargos infringentes. Não contempla por suas justificativas próprias. Portanto, para o novo Código de Processo Civil, embargos infringentes não é mais recurso. Mas imagine, hoje, os embargos infringentes é recurso, daquele recurso de decisão não unânime lá de segundo grau. Lá sim são oponíveis. Agora, os embargos de declaração com efeitos infringentes, absolutamente nada tem a ver com os embargos infringentes, recurso do 496. Bom, dando seguimento a essa estrutura, vamos falar um pouquinho então desses efeitos aí. Como fica então esses efeitos nos embargos de declaração? Definitivamente, nós temos então o efeito devolutivo. Devolutivo por excelência, não só porque a teoria geral dos recursos contempla o efeito devolutivo, mas também porque, por excelência, os embargos de declaração também devolve ao judiciário e para o mesmo julgador, para que ele possa alterar, integralizar, esclarecer aquela decisão. Vejam, decisão esta que tenha obscuridade, contradição ou omissão, e se for no juizado especial, nós sabemos que contempla mais um requisito que é a dúvida. Nunca coloquem a dúvida para o CPC. O CPC ele não menciona a dúvida, somente o juizado especial, na Lei 9.095, e lá contempla e abarca essa matéria como regra de especialidade. Nós temos um efeito, esse efeito suspensivo, inclusive é questionado aqui por um dos alunos, ele fala o seguinte: o que suspende nos embargos de declaração? Nós sabemos que, quando entra com uma apelação, pela atual apelação, recebida pelo duplo efeito, recebe um efeito devolutivo e suspensivo por regra. Lembramos que somente naquela regra do 520 do CPC, que recebe somente no efeito devolutivo. Agora, o que é o efeito suspensivo na apelação? O que suspende? Suspende aquela decisão. Agora, nos embargos de declaração, o que suspende?
O que interrompe? Tá bom, eu entendi. O que suspende? O que interrompe? E o que é devolutivo? Eu sei que eu conheço essas características para apelação. E agora, para os embargos de declaração? Devolutivo, eu apresentei que devolutivo devolve para o mesmo julgador reapreciar a matéria. Eu sei que é suspensivo, suspende a decisão, lembrando que suspende principalmente pela Lei 9.099, característica específica também que o novo Código de Processo Civil não alterou. E também o efeito interruptivo. Este efeito interruptivo, ele tem o condão de paralisar o curso processual daquela apelação até que seja apreciado o conteúdo daqueles embargos de declaração para, posteriormente disso, devolver o prazo para os embargos de declaração, para a apelação, para que realmente possa ser apreciada. Essa apelação daí vai passar novamente para aquele juízo de admissibilidade em primeiro grau e depois para aquele outro em segundo grau chamado juízo de admissibilidade negativo, lembrando que para o novo Código de Processo Civil não contempla o juízo de admissibilidade em primeiro grau, diretamente para segundo grau, em que pese a peça de interposição e as peças das razões continuarem sendo apresentadas em primeira instância e pedindo para todo aquele maço de processos, toda a peça de interposição, razões, as contras-razões, todas serem encaminhadas diretamente para o tribunal. Senhores, passaremos então para uma segunda pergunta aqui das alunas presentes. Temos mais perguntas? Muda alguma coisa para os embargos do Juizado Especial Civil? Sim, acaba mudando. Bom, acabamos até mencionando no curso dessa explanação sobre essa possibilidade. Então nós temos sim a aplicabilidade do Instituto do 496, hoje, falando dos embargos de declaração, que não interferem em absoluto na 9.099. O novo Código de Processo Civil, da mesma forma, ele não tem a robustez necessária para infringir uma lei especial. O novo Código de Processo Civil, ele ainda respeita toda a estrutura. Então, nós não vamos ter reflexo algum no juizado. Lógico, nós vamos ter a possibilidade da dúvida, que permanece. Nós temos a possibilidade aqui, agora, para o novo Código de Processo Civil e não para o juizado, a possibilidade de um relator, dessa decisão monocrática de um relator, e aí sim contemplar um embargo de declaração. Nessa possibilidade é distinta. Senhores, em primeira aula, nosso primeiro encontro, eu lembrei os senhores da necessidade, é o que eu faço em todas as palestras, é o que eu faço no curso de graduação que eu ministro em 3 faculdades, é o que eu faço também nos cursinhos preparatórios para concurso público e prova da OAB. Eu insisto, sempre no primeiro encontro, e falar o quanto é importante os senhores motivarem a informação. Se os senhores não despenderem a informação necessária, a motivação que é necessária para o armazenamento daquela informação, como disse em primeira aula, um dos maiores pesquisadores da mente, John Hopkins, vocês podem pegar até Israel Lazanov, dentre outros pesquisadores, vocês vão verificar que a estrutura que o cérebro, principalmente para o estudante do direito, o operador do direito, ele precisa conhecer que não adianta eu querer agora abraçar o novo Código de Processo Civil fazendo insistentes leituras sucessivas, se eu não depositar a emoção necessária e falar o quanto essa matéria é importante para mim, estudante de direito e pessoal de cursinhos aí. É importante que os senhores armazenem com motivação. Estudar vendo televisão não funciona, mas já provaram que estudar ouvindo música erudita é fantástico para o armazenamento. O cérebro, ele só funciona, os próprios estudiosos da mente falaram, ele só funciona quando ele está aberto. Quando está aberto à informação, é a recepção dessa informação. Então eu peço que os senhores se atentem a isso, procurem informações adequadas para isso e antes de se preparar para uma prova de graduação, concurso e exames da UAB, se preparem especificamente para a sua matéria. Verifiquem o que é necessário. Para que eu vou estudar todo o processo civil se repetidas vezes 30%, 40% daquela matéria há 10 anos em concurso público vem sendo exigida? Para que eu vou pegar todo o direito constitucional para aquele determinado concurso, para aquele exame da OAB,
se repetidas vezes vem tendo um comportamento diferenciado para a matéria. Eu digo a mesma coisa para o novo Código de Processo Civil. Essas questões, esses detalhes que estou passando agora, dentro dessas 5 aulas, nessas 3 primeiras e nas outras 2 próximas, nós vamos verificar toques dentro do Código de Processo Civil, toques esses que é justamente o diferencial do atual Código de Processo Civil para o novo Código de Processo Civil que virá. E serão justamente estas perguntas as exigidas no curso de graduação dos senhores. É o que vai pegar o advogado desavisado, é o que vai pegar todos aqueles examinados na UAB que saem em concursos públicos. Portanto, senhores, prestem bem atenção nessa matéria, que é de suma importância e grande relevo aí para os operadores de direito. Eu vou dar a última palavra aqui para a última pergunta. Andressa. Vai ser possível os embargos de declaração contra despacho no novo CPC? Ótima pergunta, Andressa. Vejam, senhores, seja em teoria geral de recursos, seja em apelação, seja na primeira aula e seja na segunda aula, nós mencionamos quais são os atos de juiz. Nós falamos lá do artigo 162, do artigo 163 do CPC. Nós falamos que quais são os atos que emanados num processo? Nós temos uma sentença, nós temos decisões interlocutórias, nós temos despachos, que a Andressa comentou agora. E aí? Nós temos o acórdão do 163. O que é o objeto? Quais são os objetos aí? Nós vimos, dentro dos embargos de declaração, contemplamos o quê? No atual Código, apenas sentença e acórdão. Apenas sentença e acórdão. No novo Código de Processo Civil, que nós vimos a possibilidade de elencar uma maior possibilidade. Agora, lembrem desse detalhe. Essa estrutura, ela é sim diferenciada. O artigo 162 e 163 serve para orientar, para a gente distinguir quais são os atos que têm conteúdo decisório ou não. O despacho, mencionado agora pela Andressa, ele não tem conteúdo decisório. Se ele não tem conteúdo decisório, ele não pode ser objeto de agravo retido, de agravo de instrumento. Já não pode, por excelência, os embargos de declaração não abarcam as decisões interlocutórias, muito menos essa situação dos despachos. E a apelação. A apelação, nós sabemos qual é o comportamento da apelação. Nós sabemos da apelação, em regra, ela se dá por sentença. E, aliás, senhores, peço para atentar na segunda aula, eu coloquei para os senhores a possibilidade de uma apelação que não é contra a sentença, da decisão que denega a concessão da gratuidade da justiça, é uma decisão incidental, uma decisão no curso do processo. E ela é passível de apelação, mesmo não tendo uma sentença. Cuidado com esse detalhe, pergunta muito exigida dentro de toda a nossa estrutura apresentada e no nosso ordenamento jurídico, aí dentro de toda essa praticidade. Dentro de todo esse tema, o que é importante eu conhecer dos embargos? Por que tratar dos embargos como uma das matérias específicas que o novo Código de Processo Civil chamou a atenção? Vejam, senhores, da mesma forma que eu bato na tecla, que eu insisto para cursos de graduação, operadores do direito e também concursos públicos e exames da UAB, ou seja, a ramificação de praticidade, a estrutura, a aplicabilidade de embargos de declaração, ainda que de pouca mudança, ele tem muita praticidade e é muito requisitado em todos os ramos. Vejam, até mesmo no juizado especial, ele tem uma especialidade, que é a dúvida. Nós temos também no juizado especial que contempla o efeito suspensivo, ele traz um efeito suspensivo diferenciado para o recurso de embargos de declaração. O que não faz o novo Código de Processo Civil e o que não faz o atual Código de Processo Civil. Aliás, o atual Código de Processo Civil, ele trata apenas dos efeitos aqui anteriormente mencionados. A gente não faz uma menção. A Lei 9.099 de 95, ela sim trata dessa matéria, ela trata de forma específica para a gente reestruturar toda essa sistemática. Então, o que eu preciso saber disso? Eu preciso saber dos embargos de declaração, como disse, não porque ele teve simples mudanças singelas para o novo Código de Processo Civil, mas são mudanças
robustas, sim, a ponto de mudar uma estrutura, mudar o tipo de pergunta em concurso público, mudar a órbita de apresentação, inclusive no curso de graduação. E explico por quê. Se vocês pegarem a estrutura do novo Código de Processo Civil, a parte recurso, teoria geral de recursos e recursos propriamente ditos, cada um especificamente, vocês vão verificar que ele está capitulado no final do Código de Processo Civil, para o novo Código de Processo Civil, estando apenas atrás das disposições finais. O atual Código de Processo Civil, ele colocou a teoria geral de recursos e recursos no meio do seu instituto, fazendo com que a execução, que é depois da parte de recursos, tenha um critério de interpretação um pouco questionável. Recurso está antes de execução, por quê? Eu não aplico toda essa estrutura para execução? Não, lógico que aplica. Vocês vão ver aí que é possível o recurso, a modalidades de recurso, para qualquer procedimento. E nós temos não só para qualquer procedimento, para qualquer tipo de processo, desde que previamente, taxativamente, números claus, ou seja, apresentado no artigo 496 ou legislações especiais a respeito. Então, eu tratei da matéria por excelência, dada a sua cativação, essa estrutura tão exigida no ordenamento. Então, verificando nessa estrutura, contemplamos o conceito. É recurso por excelência, tal porque contemplado pelo 496. Ele visa integrar ou esclarecer duas características, e não, igual à apelação, reformar ou anular. Lembre, integrar, esclarecer, obscuridade, contradição e omissão. E, no juizado, ainda contempla a dúvida, para uma nova estrutura ser capitulada num relatório de uma sentença, e não modificar o decísio de uma sentença, como nós falamos com os embargos de declaração com efeitos infringentes. Mais uma vez, senhores, cuidado com embargos de declaração com efeitos infringentes, não só para não confundi-lo com os embargos infringentes, que é recurso por excelência, capitulado também no 496 e não contemplado para o novo Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, portanto, ele tem a sua especialidade, seja pelos seus princípios e seja pelos seus efeitos. Lembrando, então, para finalizar essa estrutura, que os efeitos, nós temos nos embargos o efeito devolutivo, devolve para o mesmo julgador para reapreciar a matéria. Não é o tribunal adquém. Nós aprendemos lá em Teoria Geral de Recursos, na nossa primeira aula, nós aprendemos que o recurso é apresentado em primeira instância para o juízo ACO e depois de um juízo de admissibilidade ele remete esses autos para a superior instância. E por que nos embargos de declaração não é para isso? É porque embargo de declaração não é para alterar o decísio, não é para mudar de sentença procedência para parcialmente procedente e nem para mudar para a questão de improcedência. Nós estamos falando apenas para reestruturar o relatório, para o relatório ficar em sintonia com a parte dispositiva. E se eu quiser recorrer dessa decisão, eu recorro sim, mas eu recorro depois que eu já corrigi a minha sentença, eu já corrigi o relatório da minha sentença. E a partir do momento que eu estou corrigindo ali, que são aceitos meus embargos, então eu tenho o efeito interruptivo. Aquela apelação que já estava na fila para entrar, ela teve o efeito interruptivo, ou seja, eu devolvo para a parte o prazo integral para o recurso da apelação, ou seja, novamente ele tem o prazo de 15 dias para apresentar aquela apelação. Olha que estrutura importante. Dentro do mesmo órgão, da mesma instância, o mesmo julgador que prolatou uma sentença, ele mesmo é o juízo competente para apreciar os seus embargos. Da mesma forma, eu digo em segunda instância, o julgador, ele também em segunda instância, ele vai apreciar no caso do acórdão, em sentença primeira instância e acórdão em segunda instância. Lembrando que nós temos um efeito suspensivo contemplado ainda para essa matéria, e esta matéria, por excelência, no juizado especial. O juizado especial para os embargos de declaração, ele trata também dessa matéria. Ele trata, só que ele trata de um critério um pouco diferenciado. Ele fala, espera um pouco,
lá para os embargos de declaração capitulados lá no CPC, seja para o atual código e para o antigo código, eu opero dessa forma. Agora, para aqui, para o Juizado Especial 9.099 de 95, eu vou operar da forma como estou aqui, dando o efeito suspensivo. Então, senhores, o resumo se trata dessa forma. Nós temos um conceito diferenciado, ele ainda abarca pela estrutura, ele ainda tem a estrutura pela teoria geral de recursos, ele é recurso, ele é remédio processual, princípio ainda da taxatividade é sim respeitado, da unirrecorribilidade também é. Lembrando que não deixe cair pela tentação, apenas fiquem para conhecimento com os embargos de declaração com efeitos infringentes, não confundindo com os embargos infringentes, lembrando, portanto, de todos os efeitos contemplados para os embargos de declaração. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, foi um prazer tê-las aqui, espero continuar nas nossas próximas aulas e temos que passar alguns recados. Nós temos, para quem quiser rever essa aula, vocês já sabem, mas quem tiver alguma dúvida ainda pode mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br e nós temos ainda, que isso aí vai ser reprisado pelo YouTube, no site www.youtube.com/saberdireitoaula. Até mais!